Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula do nosso programa Vou Ser Analista do MMA. Eu sou a professora Carolina Arantes e vou te acompanhar aqui nessa segunda-feira com mais resoluções de questões nessa temática, né? Daquilo que a gente acredita que possa cair ali no seu concurso do MMA. Então, para você que não conhece ainda esse programa, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra aqui na plataforma do Soma Concursos, no YouTube, para resolver questões, tá? A minha função em particular é resolver as questões que estão relacionadas com a temática de biodiversidade, beleza? Então, a gente já está na nossa 7ª aula falando sobre as temáticas de biodiversidade. Eu estou seguindo ali exatamente os temas que foram propostos no edital passado, do concurso passado, tá? E a gente vai seguir aqui fazendo isso, então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, para a gente conseguir passar em todos esses temas que foram propostos para a área de biodiversidade, beleza? Então, hoje, 11 de setembro de 2023, Dia do Cerrado, semana muito importante aí na área ambiental, tem várias coisas acontecendo, desde o início de setembro, na verdade, várias legislações, programas, projetos, um monte de coisa surgindo, e uma dessas coisas é a nossa aula aqui hoje, de segunda-feira, que a gente vai falar de ecologia da paisagem, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal do Soma, se inscreve, porque isso é muito importante. Tem vários outros projetos acontecendo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, enfim. Várias coisas acontecendo aí, porque são muitos editais, ou que já foram lançados, ou que estão na iminência aí de serem lançados. E a ideia aqui, então, da plataforma do YouTube é a gente conseguir abordar esses temas de um jeito diferente, ter uma pegada um pouco mais dinâmica, tá? Então, se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente que vocês interajam com a plataforma, tá? Porque isso estimula ainda mais a gente conseguir aqui no canal fomentar esses encontros gratuitos, né? Essas resoluções de questões, essas dicas, enfim, tudo mais, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não deu like ainda nesse vídeo, dá, tá? Porque eu acompanho e vejo que tem muita visualização e pouco like, então dá like aí pra gente. E outra coisa importante é você entrar no grupo do WhatsApp do MMA, tá? Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link que te leva para esse grupo do WhatsApp. Por que é importante? Primeiro que ali tem um monte de discussão, então toda a sua angústia aí de concurso unificado, tem gente discutindo lá, a gente conversa sobre isso todo dia, né? Dúvidas que possam surgir, novidades, tudo lá você fica informado. Então, 24/7 ali tem informação para você, tá? Então, é legal você estar lá. E nas minhas aulas, especificamente, um pouquinho antes da aula, eu mando material lá para vocês acompanharem em PDF, beleza? Teve uma pessoa aí que perguntou, e o gabarito? O gabarito é aqui, tá? Assiste a aula, que aqui a gente vai ter os gabaritos daquelas questões. Aquilo lá é só para te acompanhar, porque eu sei, como estudante também, que é importante a gente ter esse material ali, físico, para poder fazer esse acompanhamento mais de perto. Eu gosto de escrever, eu gosto de anotar, e eu acho que pode ter alguém aí do outro lado que goste também, tá? Então, entra lá nesse link aqui para você ir para o grupo do WhatsApp, que é específico para o MMA, beleza? Então, hoje, Dia do Cerrado, em homenagem, nós vamos falar de ecologia da paisagem. Para quem já está acostumado com a dinâmica, eu começo aqui com questões que caíram no MMA na última prova e depois eu vou para questões mais recentes que têm sido cobradas. Eu estou focando em 2 bancas principais, tá, gente? Que é Sebrasp e FGV. São as 2 que eu acredito que serão, então, que possam ser, então, escolhidas aí como banca para o concurso de vocês, tá? Então, eu foco nessas 2 bancas e a gente resolve questões recentes e questões lá de 2011 que caíram na sua prova. A partir de agora, gente, vocês vão começar a ver que algumas coisas vão se repetir, porque as temáticas são muito amplas aqui, tá? Então, cabe basicamente os conteúdos que eu já dei, as questões que eu já resolvi com vocês, cabem em outras temáticas. Então, a gente vai repetir algumas questões em especial que caíram lá em 2011 e a gente também vai ver coisas novas, tá? Interajam aí no chat, vão falando, vão interagindo entre vocês, isso é importante, isso é construção de conhecimento.
E sem maiores delongas, vamos lá então. Hoje a gente vai falar de ecologia da paisagem, conceitos e aspectos gerais. Vocês estão vendo que já é um tema muito geral. Eu tentei abarcar aqui coisas que eu sei que podem cair e coisas que a gente não vai, então, trabalhar muito no futuro ainda, tá? Tem algumas coisas que eu deixei de lado porque nós temos temas específicos daqui para frente nas nossas aulas que a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá então, começando aqui a primeira questão. Já é uma questão lá do concurso de 2011 do MMA que fala o seguinte, olha, relativa à biodiversidade, então percebam, a gente não está falando especificamente sobre a ecologia da paisagem, mas a questão fala o seguinte, a ecologia da paisagem, considerada uma ciência biogeo-humana, baseia-se no método científico cartesiano, mecanicista, reducionista, embora valorize a abordagem holística. E aí, o que você acha aí? Me responde aí no chat, você acha que isso está certo, que isso está errado? Responde aí para mim, galera, o que você acha? Bom, questão errada. Professora, por que está errada? Gente, quando vocês estudaram lá a ecologia da paisagem, estou falando o que eu acredito, tá? Não fui eu que dei ecologia da paisagem nesse curso para vocês, mas o que eu acredito que o professor deve ter abordado? Quais são os métodos, né? Quais métodos que deram origem, então, ao estudo de ecologia da paisagem? A gente tem vários métodos, tá? Método cartesiano é um deles? Sim, a gente tem esse posicionamento geográfico como algo importante aqui, mas a gente também tem o método ecológico, né? A gente tem essa abordagem holística. Por que holística? Porque ela, então, abarca vários temas. É uma abordagem globalizada, abarca vários temas. O principal da ecologia da paisagem, gente, é a gente conseguir, então, integrar, a parte física territorial com a parte ecológica, com as relações, com como, então, né, os componentes bióticos e abióticos se relacionam em uma escala, né, mais globalizada, em uma escala de paisagem. Então tá errado, a gente não tem essa abordagem reducionista, a gente não tem essa abordagem mecanicista, ok? Próxima questão, bora aí. De novo, em relação à biodiversidade, de novo uma questão da prova do MMA de 2011. Identificam-se duas abordagens no estudo denominado ecologia da paisagem. Uma de ordem geográfica, que privilegia o estudo da influência do ser humano sobre a paisagem e a gestão do território, e a outra abordagem é uma abordagem ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial nos processos ecológicos, bem como a importância dessas relações no que se refere à conservação biológica. O que você me fala aí? Hein? Dessa questão, tá verdadeira, tá falsa, tem alguma coisa esquisita aí? O que você responderia lá em 2011 se você tivesse feito a prova ou se você fez a prova, né? Não sei. Questão está certa. É, inclusive, um bom resumo para a gente entender essas duas abordagens, como eu te expliquei mais ou menos ali na questão anterior. Então, a gente tem para a ecologia da paisagem essa abordagem geográfica. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber dentro de um território, dentro de uma área, então, qual que é a influência do ser humano nessa área, tá? E a abordagem ecológica, professora? O que eu quero saber com essa abordagem ecológica? Olha, a ecologia não é interação entre os fatores abióticos e bióticos e o ambiente?
Então, eu preciso saber como que isso aqui está distribuído no território, na paisagem, tá? Então, é um contexto espacial, tá? Então, sim, tá bem certa essa questão aí. É até bom para a gente usar como, então, referência de conceito, tá? Próxima questão. Questão de 2022, prova do ICMBio. A ecologia da paisagem, que considera o homem como parte constituinte dos ecossistemas que formam a biosfera, possui o mérito de colaborar com a integração das ciências naturais e sociais. No que se refere a essa temática, vamos julgar os itens. Então, o que ele está me falando aqui? A ecologia da paisagem estabelece e analisa unicamente as relações horizontais da biota com o seu ambiente. E aí, o que você me fala? Tá certo? Tá errado? Vai colocando aí no chat pra gente. O que você tá achando dessa questão? Questão certa, questão errada e... Errada, né? Por que tá errado, professora? Bom, a ecologia da paisagem, ela não analisa unicamente essas relações horizontais da biota com o seu ambiente. Na verdade, é muito mais amplo, né? Como a gente falou e vou repetir, a ecologia da paisagem estuda um componente geográfico, então o território, e como o homem, as ações humanas afetam esse território, e tem um componente ecológico. Nesse componente ecológico, o que a gente tem? A gente tem as relações dos fatores abióticos com os fatores bióticos, tá? Mas é só isso? Não, porque isso aqui, ó, bióticos. Porque isso aqui, né? Isso aqui, a gente tá falando de ecossistema, né? Então, a gente está falando de interação aqui entre dois fatores, que é fator biótico e abiótico. Eu ainda na ecologia da paisagem quero saber como que isso aqui está distribuído, tá? Dentro do território. É isso. E ainda posso ver esse efeito também do homem nesses fatores, tá bom? Então, a ecologia da paisagem não analisa unicamente essa relação horizontal, tá? Da biota com o ambiente. É uma coisa bem mais complexa do que isso. Bora para mais uma, então? Também lá a prova do ICMBio. Opa, pulando. Também a prova lá do ICMBio de 2022, né? Tá querendo que a gente responda justamente ao mesmo enunciado ali, falando o que é a ecologia da paisagem, querendo que a gente responda o seguinte, olha... A matriz da paisagem atua regulando os efeitos de borda de fragmentos do hábitat. O que você me fala dessa questão aí? É verdade, não é? A matriz regula esses efeitos de borda? Sim ou não? Responde aí para mim no chat. Vai, pode responder. Responde aí. Isso mesmo, questão está certíssima. Fiz aqui para você, ó, fragmento 1, fragmento 2, tá? Então, aqui nesse fragmento, a gente tem vegetação nativa, tá bom? E na matriz, professora? Na matriz, vamos supor que essa matriz aqui seja uma matriz de campo, que é uma pastagem, tá? É uma pastagem, beleza? Qual que vai ser o efeito dessa pastagem aqui na borda? Olha, nessa borda aqui, provavelmente eu vou ter invasão de capim exótico, né? Que é esse capim que está sendo cultivado aqui na pastagem. Eu vou ter aqui nessa borda, então, uma menor ocorrência de espécies mais específicas da vegetação nativa, enfim. Eu vou ter várias influências. Agora, vamos supor que eu tenho aqui o fragmento 1, eu tenho aqui o fragmento 2... E neste miolinho aqui, eu tenho uma matriz, só que agora essa matriz é de eucalipto, tá? Ai, professora, é melhor? Não
é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Porque se eu tenho aqui uma área florestal, ainda que seja uma floresta plantada, né, e de vegetação exótica, essa borda aqui ela vai sofrer menos do que comparando-se com uma área de pastagem, tá? Quer dizer que isso aqui é bom, isso aqui é ruim? Não, tá? Sempre que eu tenho fragmentação, isso é ruim, nunca vai ser bom. O interessante é a gente não ter fragmentação, mas o que eu tenho de matriz, quer dizer, o que eu tenho entre dois fragmentos regula esse efeito de borda, tá bom? Então, é isso aí que tá certo dentro da ecologia da paisagem. Bora para mais uma, então. É a mesma coisa, a mesma prova lá de 2022, ICMBio caiu matando, né, em ecologia da paisagem. Vamos lá, o reconhecimento da homogeneidade ou da heterogeneidade de um objeto na paisagem independe da escala em seus diversos níveis. O que você me responde aí? Sim, não, certo, errado, erradíssimo, né? Coloquei aqui para vocês, ó, essa aqui é a mesma área. A gente tá vendo a mesma área em escalas diferentes, tá? Mas é a mesma área em escalas diferentes. Então, nessa escala aqui, eu consigo ver um amontoado de mesma coisa, tá? Quer dizer, por essa escala, eu consideraria essa área aqui como uma área homogênea, tá? Se eu detalhar um pouco mais essa escala, eu vou ver o seguinte, olha, aqui no meio eu tenho um rio. Ao longo desse rio aqui eu tenho uma vegetação de borda, que seria então aqui uma mata de galeria, tá? Dos dois lados aqui a gente tem essa mata de galeria. Meus desenhos são sempre muito maravilhosos, né, gente? Vocês já estão acostumados. Bom, aí nessa área aqui eu vou ter pastagem, é pasto, tá? Nessa área aqui eu tenho agricultura. Nessa área aqui eu tenho uma vegetação nativa, que seria uma reserva legal, tá? Então aqui eu consigo detalhar, eu falo que essa aqui é uma paisagem heterogênea, né? Aqui eu consigo detalhar um pouco mais. Eu consigo refinar mais o meu objeto. Esse mesmo objeto, numa escala aqui, que seria uma escala menos detalhada, menos refinada, eu não consigo saber se eu tenho heterogeneidade ou não. É um amontoado de mesma coisa, tá? Então, é isso aí que tá errado. A gente depende, sim, da escala para eu saber se o ambiente é homogêneo ou se o ambiente é heterogêneo, beleza? Bora então aí para mais um. Questão de 2014 da FGV para a Prefeitura de Florianópolis. A ecologia da paisagem proporciona uma ferramenta útil para atividades ligadas à análise, planejamento, manejo e conservação de espaços naturais ou modificados pelas populações humanas. De acordo com a aplicação desse campo de estudo para a análise da paisagem, o grau de porosidade de uma matriz se refere ao quê? Então, eu preciso saber o que é o grau de porosidade, tá? Vamos lá. Grau de porosidade quer dizer que é fluxo de nutriente? Ou não? Quer dizer que é grau de facilidade com que os organismos se movimentam? Ou é uma medida de densidade de manchas numa matriz? Ou é o grau de percolação de uma paisagem? E entrada de transporte de água através da paisagem. Responde aí para mim, o que você acha que é grau de porosidade? Então, eu vou desenhar aqui uma paisagem. Responde aí para mim qual a letra que você acha que tá certa. Isso aqui é a paisagem, cada uma dessas aqui são as manchas, tá? Então, quando eu falo em grau de porosidade, eu tô falando que, olha, considerando essa paisagem aqui, tá? Eu preciso saber nessa paisagem toda aqui, nessa
matriz toda, então eu considero toda essa área aqui como uma matriz, tá? Qual é a densidade de manchas? Densidade de manchas, tá? Ou seja, eu tenho uma área aqui com uma matriz. Quanto maior a densidade de manchas, mais essa matriz vai ser ocupada por vegetação nativa, certo? Quanto menor a densidade de manchas, menos essa matriz é ocupada por vegetação nativa. Então, porosidade é uma medida de densidade de manchas numa matriz, beleza? Certo? Esse conceito de porosidade, gente, de mancha, é um conceito que pode confundir muito, tá? Pode confundir muito. Então, sempre que eu falo de porosidade, eu estou considerando uma área. E qual é a densidade de mancha? Então, quanto maior essa densidade, mais ocupada por vegetação nativa é essa matriz, essa área vai ser, tá bom? É isso aí. Bora para mais uma aqui, então. Próxima questão também, uma questão de 2014, também da FGV, só que agora foi da Codemig. A escala, o grão, a resolução e a extensão devem ser considerados em um estudo de ecologia da paisagem, pois a estrutura, a função e as mudanças de uma determinada paisagem dependem desses parâmetros. Escala, grão, resolução e extensão tem tudo a ver com estrutura da paisagem, função da paisagem e mudanças na paisagem, tá bom? Aqui ele está me perguntando a resolução, tá? De todos esses conceitos ele quer saber, resolução se refere a quê? Resolução é a exatidão de uma medida, função do tamanho do grão e escala espacial? Ou é o tamanho da área de estudo e a duração do tempo considerado? Ou é o menor nível de percepção espacial possível em um determinado dado? Ou é a dimensão espacial de um objeto, caracterizado pelo grão e pela extensão? Ou é a relação entre o grão e a extensão de medidas do terreno com as imagens? Resolução é o quê? Quando eu falo de resolução, eu estou falando de quê? Responde aí para mim. Quando eu falo de resolução, eu sempre estou falando de exatidão de uma medida. Resolução é quão boa é aquela medida, tá? E aí aqui no nosso caso para a ecologia de paisagem, é quão boa, quão exata é essa medida em relação ao grão e à escala espacial, tá? Então, a resolução tem a ver com exatidão de medida, tá bom? Certo? Vamos para a próxima. Esses conceitos aqui são conceitos importantes também, tá, gente? Conceito de escala, o conceito de grão, o conceito de resolução, que foi o que a gente viu aqui, o conceito de extensão. São coisas que, para a ecologia da paisagem, vocês têm que ter em mente. Não que venha uma coisa tão óbvia, cobrando assim o que é o conceito, mas vira e mexe ele pode falar ali sobre escala, sobre extensão, né? Em ecologia da paisagem é importante que vocês estejam atentos a isso, beleza? Próxima questão aí, uma questão de 2016, também da FGV, pro IBGE. Então vamos lá, a ecologia da paisagem integra conhecimento de várias áreas, mas apesar de recente, já possui uma terminologia própria. Destacam-se aqui 3 definições na perspectiva ecológica de um pequeno glossário desta área. O que ele vai me perguntar lá embaixo? As definições acima correspondem a quê? Então, ele me dá aqui algumas opções e quer saber do que eu estou falando. Olha, a definição número 1 fala o seguinte, é a capacidade da paisagem ou das unidades de paisagem de facilitar os fluxos biológicos,
dependem das proximidades dos elementos de hábitat, da densidade de corredores e da permeabilidade de matriz. Se eu estou falando em fluxo, se eu estou falando em corredores, se eu estou falando em permeabilidade de matriz, eu estou falando aqui de um componente muito importante, que é o componente de conectividade, certo? Como que um fragmento se conecta com o outro? Então, ele está falando a capacidade da paisagem em facilitar fluxos, depende da densidade de corredores, da proximidade dos elementos. Então, é a conectividade, tá? Bora aqui para outra questão. A área só aqui você já mataria, né? Porque só tem letra C ali, ó. Tô olhando, só tem letra C, conectividade. Mas vamos ver as próximas. Áreas homogêneas numa determinada escala de uma unidade de paisagem que se distinguem das unidades vizinhas e têm extensões espaciais reduzidas e não lineares. Então, quando eu tenho aqui, dentro de uma paisagem, áreas que se distinguem de áreas vizinhas, de unidades vizinhas, e que têm extensões espaciais reduzidas e não lineares, professora, por que ele destacou aqui não linear? Porque se eu falo que é linear, eu posso confundir com corredor ecológico. E aqui ele está querendo me falar que isso aqui é só um patch, que é só uma mancha, tá? Então, essas manchas são as unidades que a gente tem distribuídas ali na paisagem, né? Que tem diferentes extensões e que vão ser diferentes aqui das unidades vizinhas, das regiões vizinhas, tá? Então, são as manchas na paisagem. E, por fim, o 3, paisagem, que apresenta uma estrutura contendo mancha, corredores e matrizes, ou pelo menos 2 desses elementos. Então, se a gente tem aqui uma paisagem grandona, que eu vou ter manchas, né? Eu tenho manchas. Aqui no meio eu tenho um corredor e aqui é a minha matriz, a gente chama isso de mosaico, tá? Eu tenho vários elementos combinados e com isso a gente tem um mosaico, tá? 3 conceitos também muito importantes quando a gente fala de ecologia da paisagem: a conectividade, que me mostra então, né, esse potencial de ligação entre fragmentos ou entre manchas. As manchas, que são esses patches, que são esses locais aqui então estruturados dentro de uma matriz, que se diferenciam dessa matriz então e que não são lineares, tá? E o mosaico, que é o conjunto desses elementos espalhados aí na paisagem. Então, a gente tem aqui letra C de Cerrado. 2022, de novo, lá ICMBio, voltando para ele, é aquela mesma enunciado que ele fala que paisagem natural é uma medida heterogênea, composta por um complexo de ecossistemas interativos, cuja estrutura pode ser definida considerando-se o tamanho, a forma, a disposição espacial desses ecossistemas, no que se refere à alteração da estrutura de paisagens naturais, em particular devido à fragmentação de hábitats e suas características, ele quer que a gente julgue. Então, aqui ele está focando na fragmentação de hábitat como um componente da ecologia da paisagem, tá? Entre os efeitos causados pela fragmentação de hábitat estão variação nas condições de temperatura, umidade e luminosidade do ar nas áreas de borda. O que você me fala? Acontece quando eu fragmento um hábitat. Então, eu tenho aqui, T1, era desse jeito. O que aconteceu no T2? Eu construí uma estrada ali no meio, tá? Ficou desse jeito aqui. Então, eu tive uma fragmentação, né? Tive uma fragmentação. Qual que é o efeito?
Eu vou ter variação nas condições de temperatura, umidade e luminosidade nas áreas de borda? Perfeito, né? Então, essas áreas aqui, ó, isso aqui antes não era borda, isso aqui estava no meio do núcleo do fragmento. E agora isso aqui sofre um efeito de borda. Ele vai ter aumento de temperatura, redução de luminosidade, de umidade, aumento de luminosidade, tá? Então, tá certinha essa questão aí. Bora para a próxima? Na próxima, ele me fala o seguinte, é a mesma coisa, falando das paisagens naturais e o efeito da fragmentação nessas paisagens. Em biomas terrestres, a intensidade do efeito de borda é maior em fragmentos florestais menores e isolados. Ixi, e aí? O que você me fala? Verdadeiro ou falso isso daí? Super certo, né? Então, a gente tem aqui, ó, fragmento florestal. Nesse fragmento aqui, eu vou ter uma área de influência de borda e uma área que eu chamo de núcleo, tá? Então, normalmente, os fragmentos menores e mais isolados, eles vão ter um efeito de borda maior, tá? Proporcionalmente, nesses fragmentos maiores, eu tenho uma área de núcleo, quer dizer, uma área que não, teoricamente, não se afeta por essa matriz, que é bem maior. Então, tá certinha essa questão aí, beleza? Bora para a próxima. Ainda a gente está falando de paisagem natural e falando do efeito da fragmentação de hábitat nessa paisagem natural, tá? Após uma grande área de hábitat ser dividida em fragmentos, algumas espécies podem tornar-se mais abundantes? O que você me fala disso daí? Responde aí para mim, você acha que isso é verdadeiro? Isso é falso? Tô fazendo aqui de novo meus desenhos maravilhosos. Sou sobrinha do Picasso, já falei, né? Questão está certíssima. Concentrei tanto aqui no desenho que esqueci de conversar com vocês. Cara, presta atenção aqui comigo. Eu tenho aqui primeiro um fragmento, tá? A tendência é que na borda desse fragmento a gente tenha espécies que são espécies mais generalistas. Espécies que suportam ali aquelas alterações então, tá bom? E aqui no miolo, então, eu vou ter espécies mais especialistas, tá? Se eu fragmento esse hábitat, tá? Eu fragmentei esse hábitat, eu não aumento o tal do efeito de borda? Então, a tendência é que eu comece a ter dominância de determinadas espécies. Quais espécies? As tais das espécies generalistas ou menos especialistas que suportam esses ambientes mais perturbados, tá? Então, tá certíssima a questão. Por que as espécies se tornam abundantes? É porque eu vou ter uma maior diversidade de espécies? Não, é porque eu vou ter uma menor diversidade. Aqui é importante a gente frisar isso, tá? Eu tenho uma menor diversidade de espécies, mas eu tenho uma maior dominância de determinadas espécies. Quais espécies? As espécies generalistas, tá? Então, a espécie que é generalista, ela adora uma perturbação. Por quê? Porque ali ela se dá bem. Se ela se dá bem ali, ela não tem tantos competidores e aí ela vai dominar. Quer dizer, ela vai se tornar mais abundante, tá? E isso pode acontecer, inclusive, com espécies que não são nativas, com espécies exóticas, tá? Que aí se tornam abundantes nessas áreas. Beleza? Próxima, vamos aí mais uma. Questão de 2022, da FGV, da Politec do Amapá. Os centros de origem de certas espécies limitam-se mutuamente ao longo das margens opostas do rio Amazonas e seus principais tributários. Pesquisadores sugeriram que essas formas teriam se originado in situ durante o Pleistoceno ou períodos geológicos anteriores, tá?
que ele quer saber ali? Que tipo de especiação que é essa? Presta atenção na historinha que ele tá te contando. Ele tá te contando que a gente tem o rio Amazonas, certo? E os tributários, né? O que são os tributários? São os afluentes aqui, então, que vão desaguar no Amazonas, tá? E aí ele tá falando que tem espécies que ficam em margens opostas. Então, nessa margem aqui eu vou ter a SP1, nessa margem aqui eu vou ter a SP2. É isso, basicamente, que ele tá falando. Deixa eu até pôr a SP2 aqui para ficar mais visível, tá? E aí, o que ele falou? Olha, isso aqui antes devia ser uma espécie só. Aí, lá no Pleistoceno, quando a gente teve a formação aqui desse rio, formou SP1 e SP2. E aí, ele tá querendo me falar que tipo de especiação que é essa, tá? Quando eu tenho uma espécie aqui única, que por conta de formação de um rio, virou SP1 e SP2, tá? Então, ele me traz aqui especiação alopátrica, especiação simpátrica e especiação parapátrica. Isso aqui eu já falei para vocês em alguma aula, que eu já nem lembro qual mais, tá? Mas acho que foi na aula de extinção de espécie, alguma coisa nesse sentido aí. A gente viu esses conceitos de especiação, alopátrica, simpátrica e paripátrica, tá? E aí eu preciso saber, então, se é uma alopátrica, se é uma simpátrica e se é uma paripátrica, tá? E como, então, que essa especiação acontece? Então, a letra A tá me falando, olha, era uma especiação alopátrica. Por causa de quê? Onde uma barreira geográfica vai separar uma população inicial em duas, possibilitando o isolamento reprodutivo e o surgimento de espécies distintas. Esse aqui é o conceito de especiação alopátrica. E é justamente o que aconteceu aqui. Então, eu tinha uma espécie e aí rolou uma barreira geográfica. A alopátrica tem sempre uma barreira, tá? Nesse caso aqui é uma barreira geográfica que separou essas populações, beleza? Então, isso é uma especiação simpátrica. Por que não é uma alopátrica? Desculpa. Por que não é uma especiação simpátrica? Porque para ser uma especiação simpátrica, eu não podia ter essa barreira geográfica, tá? Para ser uma especiação simpátrica, eu tenho ali uma população que, por conta de alguma alteração ao longo do tempo, se transformou em SP1 e SP2, mas eu não tenho isolamento delas, tá? Por isso que não é simpátrica, beleza? Então, é uma especiação alopátrica. Recorda lá esses conceitos de especiação, que isso é importante aí, vocês estão vendo, né? Conceitos que a gente já falou e que acabam caindo aqui transversalmente em ecologia da paisagem. Questão aqui de 2018 da Sebrasp, Instituto Federal Fluminense. Duas perspectivas são norteadoras do estudo das características e da complexidade dos sistemas ambientais, nos campos conceitual e analítico. Então, a primeira focaliza nas características das comunidades biológicas e seus hábitats, enquanto a segunda focaliza a organização dos elementos físicos e biogeográficos no conceito espacial. As duas perspectivas produzem resultados que se combinam para a compreensão da complexidade dos sistemas, na análise da potencialidade dos recursos e na avaliação das transformações ocorridas na superfície terrestre, tendo como metas práticas de manejo, considerando-se a sustentabilidade ambiental. As duas perspectivas citadas são, então vamos ver aqui, ó, primeira, que foca em características das comunidades biológicas e seus hábitats. Quem que foca em característica da comunidade biológica? A ecologia foca? Foca. Geografia foca em comunidade biológica? Não, geografia foca em espaço, tá? Espaço. História foca em comunidade biológica? Não, tá? A história está preocupada com a história, com o tempo. E a ecologia foca também, beleza?
que a segunda foca? Organização dos elementos físicos e biogeográficos no contexto quê? Espacial. Então, é uma abordagem histórica? Não. É uma abordagem geográfica, tá? E isso aqui são as duas abordagens que a gente tem em ecologia da paisagem, como nós já bem falamos aqui anteriormente para vocês. Então, a gente fica aí com a questão letra E, beleza? Fácil, simples, mas tem essa pegada cansativa aí de você ter que ficar revisitando o enunciado, né? Que é uma característica mais da FGV que a Sebrasp aí 2018 pegou para ela. Questão 2012, Sebrasp também, INEMA. Um dos conceitos mais consistentes da ecologia relacionada à biogeografia, ou seja, a relação entre a riqueza de espécies e a área de um hábitat. De acordo com a biogeografia, que considera cada fragmento de uma área fragmentada a uma ilha, então ele quer saber, de acordo com a biogeografia, o quê? Nos fragmentos maiores, estão presentes todas as espécies presentes nos fragmentos menores? Ele está falando aqui de biogeografia de ilhas, tá? Então, vamos desenhar aqui, seria o continente, aqui é uma ilha, aqui é outra ilha e aqui é outra ilha. O que ele está falando nessa letra A? Olha, aqui nesse fragmento maiorzão, eu vou ter as mesmas espécies que eu tenho no 1 e eu vou ter as mesmas espécies que eu tenho no 3. É isso que a biogeografia de ilha fala? Eu já desenhei desse jeito aqui para você entender, né? Não é isso, tá? Não vai ser a mesma coisa. A gente não tem essa relação de tamanho de fragmento e número de espécies. Vamos lá, próxima aqui, ó. Nos fragmentos menores estão presentes as mesmas espécies dos fragmentos maiores, porém em densidades mais baixas. É o tamanho do fragmento que fala se ele vai ter as mesmas espécies, se ele vai ter espécie diferente? Não, tá bem, tá? Letra C. Há menos espécies nos fragmentos maiores que nos fragmentos menores. Opa, é o contrário, né? Nos fragmentos menores do que nos fragmentos maiores. O que você me fala disso daí? Eu tenho fragmento menor, tenho fragmento menor, eu tenho fragmento maior, tá? Por uma única e exclusiva questão de área, eu vou ter, né, mais espécies aqui do que aqui e do que aqui, tá? Então, me parece que essa aqui é a certa. Tem menos espécies nos fragmentos menores do que nos fragmentos maiores. Letra D, vamos ver se a letra D se aplicaria. Há o mesmo número de espécies nos fragmentos de mesmo tamanho? Não necessariamente, eu não posso afirmar isso, tá? Eu não posso afirmar isso. Então, a gente fica aí com a questão de letra C, de Cerrado, novamente. E vamos para mais uma questão da FGV 2016, também lá do IBGE, falando de metapopulações. Metapopulações são populações locais que vivem em manchas isoladas e podem ser o resultado da fragmentação do ambiente causada pelas atividades humanas. Com relação à metapopulação no modelo proposto por Leibniz em 1969, analise as seguintes afirmativas. Aí lá embaixo ele quer me perguntar, né? Quer que eu fale o que está correto, tá bom? Então vamos lá. Metapopulações são conjunto de populações locais, chamadas também de DEMES, ligadas pela migração. É isso que é a metapopulação? Conjunto de populações locais que estão ligadas pela migração, pela movimentação, então, dessas populações de um pet para outro. Isso aqui tá certíssimo, tá? Metapopulação é isso mesmo. É esse conjunto de populações que acabam sendo ligadas aqui por conta dessa migração. Então, a população sai desse PET para esse, do PET 2 para o 3 e para o 4, e isso forma uma metapopulação.
Nem todas as manchas de uma metapopulação são ocupadas o tempo todo. Certo ou errado? Certo? Eu posso ter uma mancha aqui, que seria a mancha 5, que no T1 não tem a população, mas lá no T2 ela vai ser ocupada por essa população, tá? Por algum motivo existe esse leque temporal aqui e pode acontecer isso sim. Vamos lá, o risco de extinção é considerado constante em todas as manchas? O que você me fala, verdadeiro ou falso? Gente, como a gente tem essa movimentação, como a gente tem essa migração constante, que é isso que mantém o conceito de metapopulação, a gente tem sim um risco de extinção constante em todas as manchas, tá? Por conta desse fator aqui, que é o fator migração. Então, tá certo, seria 1, 2, 3, letra E, tá tudo certo nessa questão aí, beleza? Com isso, a gente encerra o nosso estudo de ecologia da paisagem por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, fala com a gente lá no WhatsApp, coloca a sua dúvida lá que a gente responde. Se você ainda não é aluno Soma, entra lá na plataforma, vê se o que a gente tem ali te atende, tá? Todo o conteúdo de áreas ambientais, de todos os concursos aí, né, ou da maior parte deles que cobram áreas ambientais, a gente tem programas lá no Soma para te atender, tá? Continuem os estudos, gente, não se impressionem com essas notícias aí, nada vai desabilitar o que você já estudou, tá? Continue estudando, fica firme aí, vendo esses conceitos, reforçando, fazendo exercícios que quando o edital sair, você já vai estar mais preparado, que quando as decisões de como serão os concursos saírem, você vai estar mais preparado, tá? Continua a sua preparação, continuem os seus estudos, que a gente também continua firme aqui, trazendo informação, trazendo aí o conteúdo da melhor forma, da forma mais adequada para você estar o mais preparado possível quando chegar o dia da sua prova, beleza? Feliz dia do Cerrado para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!